Bruna mora longe de seus pais e deseja escolher 3 meses de um mesmo ano para visitá-los, sendo que os 2 primeiros meses devem ser no primeiro semestre e não consecutivos. O outro mês deve ser qualquer um a partir de agosto. De quantas maneiras Bruna poderá efetuar a escolha dos meses em que visitará seus pais? Aqui estão as 4 alternativas. Aqui é o seguinte, pessoal. Sempre que aparecer essa expressão aqui, ó, você já deve imaginar que você vai usar análise combinatória. Sempre que for uma questão em que aparecer essa expressãozinha de quantas maneiras, alguma coisa, análise combinatória, tá? Quase sempre é isso. Aí dentro da análise combinatória, você geralmente fica com dúvida se você vai usar arranjo ou combinação. Qual é a diferença? Como que você sabe qual fórmula usar? Se é a do arranjo ou da combinação? Arranjo é quando faz diferença a ordem. Combinação quando não faz diferença a ordem, quando não importa qual é a ordem. Vamos analisar esse caso aqui. Então a Bruna vai visitar os seus pais e aí os meses do ano eu vou colocar aqui, tá? Aqui estão os meses do ano abreviadamente. De quantas maneiras Bruna poderá efetuar a escolha dos meses em que visitará seus pais? Será que importa a ordem dos meses ou será que não importa? Por exemplo, se ela visitar em abril, julho e fevereiro, não é a mesma coisa que visitar em fevereiro, abril e julho? É a mesma coisa, ou seja, não importa a ordem. O que isso te diz? Que a fórmula que você vai usar é a da combinação. E aí você precisa lembrar da fórmula da combinação, que é essa aqui, ó. Você tem C, N, P. N fatorial dividido por P fatorial vezes a diferença N menos P fatorial. Essa é a fórmula da combinação, onde N é o conjunto maior e P o conjunto menor. Vamos ver aqui quem são conjunto maior e conjunto menor nesse caso. Bruna mora longe de seus pais e deseja escolher 3 meses de um mesmo ano para visitá-los, sendo que os 2 primeiros meses devem ser no primeiro semestre e não devem ser consecutivos. Vamos parar aqui, ó. Aqui. Então, os 2 primeiros meses devem ser no primeiro semestre. O primeiro semestre é o conjunto dos meses que começa em janeiro e termina 1, 2, 3, 4, 5, 6, em junho. Termina aqui. Então, os 2 primeiros meses que ela vai visitar os pais estão aqui. Conjunto maior. Quantos elementos tem? 6. Então, N é igual a 6. Quantos meses ela vai visitar os pais? 2 meses. P é o conjunto menor, 2. E aí aplica essa fórmula. Então aqui vai ficar assim. Para esses primeiros 6 meses, primeiro semestre, de quantas maneiras ela pode visitar os pais? Quais meses ela pode escolher? Então você vai fazer essa fórmula aqui. Vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial. O 2 fatorial aqui está fazendo o papel do P fatorial. O 6 fatorial, o papel do N fatorial. E agora a diferença, N menos P fatorial, ou seja, 6 menos 2, que é 4 fatorial. Então esse aqui é o número de maneiras em que ela pode escolher 2 meses dentre esses 6 meses aqui, de janeiro até junho. Mas observe que é uma informação bastante importante aqui, ó. Os 2 primeiros meses devem ser no primeiro semestre, beleza, isso está aqui, e não consecutivos. Não podem ser meses consecutivos. Por exemplo, não pode ser janeiro e fevereiro, não pode ser abril e maio, não pode ser maio e junho, e assim por diante. Então a gente vai ver quantos pares desse tipo a gente tem. Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, janeiro e fevereiro, não pode. Fevereiro e março, não pode. Março e abril, não pode. Abril e maio. E por fim, maio e junho. Esses pares aqui são os pares que não podem. Ela não pode visitar
os pais dela nesses pares de meses, porque são meses consecutivos. Quantos tem? 3, 4, 5. Então, o total de maneiras que ela pode escolher para visitar os pais no primeiro semestre, veja que eu ainda não estou pensando no segundo semestre, é esse aqui, esse número, menos 5, menos esses 5 pares de meses. E aí você vai fazer essa conta aqui. O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, tá? 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes 4 fatorial. Agora esse 4 fatorial vai cancelar com o 4 de cima. Deixa eu colocar o menos 5 aqui. Então aqui, ó, cortou 4 fatorial com 4 fatorial. Aqui vai ficar... Então fica aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, menos 5. Isso dá 30 dividido por 2, 15. Menos 5, 10. O que isso está dizendo para a gente? Que existem 10 maneiras de ela escolher os 2 meses em que vai visitar os pais no primeiro semestre. Então vamos guardar esse número aqui, 10. Agora vamos pensar no segundo semestre. Ela vai visitar os pais dela em um mês do segundo semestre. Quantos meses ela tem disponíveis para visitar os pais no segundo semestre? Veja que aqui está dizendo que é a partir de agosto. Então, o mês de julho, ela não vai visitar os pais. Quantos meses sobraram disponíveis para ela visitar os pais no segundo semestre? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no segundo semestre, ela tem 5 maneiras de escolher os meses em que vai visitar os pais. No primeiro semestre, 10 maneiras. No segundo semestre, 5 maneiras. Qual é a resposta, então? A resposta vai ser 10, que é o número de maneiras de escolher os meses do primeiro semestre para visitar os pais, vezes 5, que é o número de maneiras em que ela pode escolher os meses do segundo semestre para visitar os pais dela. Resultado, 50. Alternativa correta, o item C. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui tem essa dica super importante. Quando você tiver essa expressão aqui, ó, de quantas maneiras, numa pergunta, já saiba que vai ser análise combinatória. Então, se você gostou do vídeo, você dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre tem novos vídeos com novas questões de concursos públicos bem recentes. Um abraço e até o próximo vídeo.